tomara que nesta noite você seja tomado, se você for de Deus, tomada por um sentimento de arrependimento, de reconhecimento que você é um pecador, com todo carinho. E eu falo isso aqui com todo temor a Deus. Eu entristeço quando eu olho para o celular e vejo pessoas que dizem crentes, roupas, fantasias, pulando o carnaval. Não estou falando de blocos que são feitos aí estrategicamente para ganhar almas para Jesus. Eu não vou questionar isso. Mas eu me entristeci essa semana, quando eu vi pessoas que se dizem crentes, pulando o carnaval, quando a Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Que mundo, pastor? Sim, nós não somos de um sistema pecaminoso, de vícios, de jogatinas, de prostituição, um sistema pecaminoso que está aí, levando aí como uma avalanche pessoas para o inferno. Nós somos novas criaturas. O Cristo da cruz, irmãos, já nos libertou, e a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres, como cidadãos ainda deste mundo, porque nós não somos deste mundo, desse sistema pecaminoso. Estamos aqui por um tempo ainda, mas nós somos peregrinos deste mundo. Estamos aqui por algum tempo, até quando o Senhor aprover. E enquanto estivermos aqui, nós iremos viver em santidade para a glória de Deus. Porque o que Cristo fez por nós na cruz, irmãos, o que Ele fez foi para trazer-nos a consciência que nós somos pecadores e que Ele carregou sobre si os meus pecados e os seus pecados, e agora nós somos livres. O domínio que o homem perdeu no Éden, o governo, e agora vive escravizado pelo pecado, Jesus veio, o Cordeiro Imaculado, e agora Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, irmãos. Então, quando nós temos um encontro com Cristo da cruz, nós reconhecemos que não somos nada, somos miseráveis, e quando nós temos esse encontro, nós somos atraídos por Ele. Sabe o que ele diz em João? Quando eu for levantado naquele madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Aquele dia que Jesus foi levantado naquele madeiro, eu já estava lá sendo atraído por Ele, e você já estava sendo atraído. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Há mais de 2000 anos, o Filho de Deus é colocado no madeiro, e Ele já tinha profetizado, e isso também tinha no passado lá, aquela serpente que foi erguida. Moisés mandou que levantasse aquela serpente, as víboras venenosas que mordiam, que picavam os israelitas, eles morriam, e Deus mandou que Moisés levantasse aquela serpente. E quando o israelita olhava, não era para adorar a serpente, depois aquela serpente se tornou a Neustã, o povo pegou lá aquilo que tipificava o Cristo que haveria de ver, e que seria levantado numa cruz, o povo passou a adorar. Mas quando o judeu olhava para aquela serpente, porque foi picado por uma serpente, milagrosamente era curado. Sabe o que significa? A cruz de Cristo, quando você foi atraído, e eu também fui atraído, Ele curou-nos dos nossos pecados. Havia o lugar chamado Caveira, até o Gólgota. Nessa trajeto de Jesus, este homem chamado Simão Cirineu, ele entra na história. E é interessante que ele morava na Etiópia. A Etiópia ficava
1.895 quilômetros de Jerusalém. Como houve na época a diáspora, onde o povo judeu foi espalhado pelo mundo, e inclusive, especificamente, eles ficaram muito tempo na Babilônia. Então, quando o povo de Deus voltou, e muitos ainda continuavam espalhados por várias províncias, vários países na época, todo ano tinha a festa da Páscoa, entre outras festas, festa de tabernáculos, festa de pães asmos, festa de Pentecostes. Eram várias festas que o povo de Deus celebrava, sendo uma ordenança de Deus, e exatamente para gerar no povo, na perspectiva pedagógica, na cultura do seu povo, uma disciplina para que o povo lembrasse de Deus. E cada festa daquela tinha uma intenção: a celebração dos pães asmos, a celebração de Pentecostes, a celebração da Páscoa, a celebração da festa da expiação. Cada festa daquela era Deus que mandou, que determinou que o povo fizesse, porque Deus tinha assim uma agenda para o seu povo, e Ele queria que o seu povo cumprisse aquilo, porque certamente, como ser humano, eu e você temos facilidade de esquecer das coisas. Deus queria gerar no povo dele esta disciplina. Bem, então todo ano, o povo de Deus, judeus que estavam espalhados por todo o mundo, vinham de países distantes para Jerusalém, para a comemoração da festa da Páscoa. E este homem chamado Simão Cirineu, ele veio com a sua família. Ele veio com a sua família como judeu, 1.895 quilômetros. Ele não sabia o que esperava. Ele não sabia. E interessante que a história dele é relatada por Paulo, porque Simão Cirineu se torna crente. A família dele é salva. E vamos ver o que aconteceu. Então, quando Jesus pega aquela cruz, aquele madeiro, e ele, naquele trajeto, onde os soldados chicoteavam, as multidões acompanhavam aquela romaria, e é interessante que nos chicotes, ficavam na ponta daqueles chicotes, usados ali pelos soldados, por aqueles opressores, tinham pontas de ossos de animais e vidros. Então, quando um soldado batia nas costas do nosso mestre, e ali ficava grudado as pontas daquele chicote, os ossos e os vidros, e quando arrancava, tirava a pele, a carne, e aquilo sangrava. Não sei quem assistiu aquele filme feito por Mel Gibson, onde ele retrata como que o nosso Senhor ficou desfigurado. Quando nós vemos aqui a Bíblia, Isaías, o profeta messiânico de Deus, já profetizando, usado pelo Espírito Santo de Deus, falando que ele seria moído, ele seria pisado, ele seria humilhado, as pessoas não fariam e não fizeram caso. E naquele trajeto até a caveira, até aquele lugar lá em cima, depois das portas de Jerusalém, lá do outro lado, e quando ele está naquele trajeto, lá está Simão Cirineu, que sai do campo, e Jesus Cristo, recebendo os açoites, como eu lhes disse, com as pontas, com ossos, vidros, e aquilo pregava aquelas pontas, e quando o soldado soltava, arrancava pedaços, ele cai. Ele estava cansado, ele não aguentava mais. Os soldados então pega aquele homem chamado Simão Cirineu, que estava saindo do campo, segura ele e obriga Simão Cirineu a pegar aquele madeiro, aquela cruz. E ele vê
um Cristo não como as pessoas veem hoje. Porque você chega e vê um crucifixo, você vê um Jesus de frente. Mas quando ele pega aquele madeiro e ele vê aquele homem caído no chão, quando Simão Cirineu coloca aquele madeiro sobre os seus ombros e ele olha, ele vê um Cristo pelas costas. Aquele Simão Cirineu não foi apanhado por um acaso. Deus é o Deus da conspiração. Deus é um Deus que não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo, sendo que ele não saiba, que ele não esteja no controle. Aquele soldado poderia até ter apanhado aquele Simão Cirineu à força e trazido para carregar aquele madeiro, mas aquilo já estava no plano do Deus eterno. Ele foi tocado naquele momento. Ele viu Cristo humilhado. A medicina e alguns que estudam dentro desta área do corpo humano, e uma pesquisa feita é que, desde o momento que Jesus sofreu os açoites lá, quando estava sendo inquirido, perquirido, a distância onde Jesus começou a ser chicoteado, e quando colocaram aquela coroa de espinhos em sua cabeça, até chegar lá em cima, segundo a ciência médica, já era o tempo suficiente para haver uma infecção. Certamente, até ele chegar lá em cima, ele já estava com febre, sendo dominado por uma dor insuportável. E o que eu quero chamar a atenção da igreja, e isso aqui não pode ser simplesmente uma exposição homilética, mas eu estou contando com o Espírito Santo para pegar essa palavra e que esta palavra possa explodir no teu coração, para que você entenda, meu irmão, que quando falamos de Santa Ceia, estamos falando de um Cordeiro de Deus, de um Cristo que morreu numa cruz, para que todas as vezes que você reunir com o povo de Deus para comer o pão e tomar o cálice, o vinho, o suco, você entenda que ele foi pisado pelas nossas transgressões, ele foi humilhado, ele foi triturado por nós, para que você entenda, para que entendamos que Cristo, ele carregou sobre si as nossas feridas espirituais, os nossos pecados. A Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. A cruz de Cristo nos fala de humilhação, de entrega. Quando Simão Cirineu olhou, ali o Espírito já estava revelando para ele que aquelas costas estavam sendo marcadas pelos pecados dos judeus, inclusive do Simão Cirineu. Os meus pecados, seus pecados, meus irmãos. E tomara que o Espírito Santo traga essa consciência que nós somos livres hoje, porque alguém veio a este mundo, o Filho de Deus, desde Gênesis, quando o homem pecou, capítulo 3, versículo 15, fala que haveria de vir aquele nascido da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, de Satanás, e ele veio, ele morreu, ele derramou sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, irmão. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e se nós pudéssemos contemplar, tal como Simão Cirineu contemplou o Cristo pelas costas, e viu ali aquelas costas marcadas, dilaceradas, nós teríamos um quebrantamento de reconhecer que nós somos pecadores miseráveis. Todas as vezes que nós lembramos da cruz de Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo da cruz, o nosso Senhor, o Cordeiro Imaculado de Deus, o Cordeiro Pascal, não tem como nós não sermos tomados por um profundo sentimento de reconhecimento que eu sou um pecador miserável. Eu sou e você é. A cruz de Cristo nos fala sobre isso. Nos fala que sem Cristo,
sem o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós não temos para onde ir. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário que nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós temos um encontro com este Cristo da cruz, nós reconhecemos que nós somos miseráveis. O pecado que ia levar eu e você para o inferno, mas Ele nos resgatou das trevas, e agora nós somos novas criaturas. Por isso essa noite é uma noite gostosa, é uma noite de celebração, é uma noite que você possa sair daqui entendendo que a cruz de Cristo tem esta profundidade, de nós entendermos que além de reconhecermos que não somos nada, entendemos este mistério, que Ele nos atraiu, Ele atraiu a mim e a você, irmão. Mas talvez você pecou, como os israelitas que eram eleitos de Deus, no passado eram picados pelas serpentes. Toda vez que eu cometo um erro, eu peco. Eu não preciso ficar fazendo jejum para ter o perdão dos pecados e ir para monte. Você pode até fazer isso por outras coisas, mas toda vez que eu peco e você peca, basta nós olharmos não para a serpente do deserto, mas olharmos para o Cristo da cruz. E aquele Cristo que não está lá mais lá, mas Ele está pertinho de você e de mim, porque Ele morreu, Ele foi colocado numa tumba, num túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou de entre os mortos e está vivo, e está aqui nesta noite. Aqueles que Ele chamou desde antes da fundação do mundo. A qualquer momento aí na caminhada, como aconteceu comigo e contigo, o Espírito Santo de Deus vem e nos arrebata e fala assim: Ele mandou te buscar porque tu és dos céus. E não tem como você desistir. Por isso que salvação é uma vez. Esse negócio de você cai e depois tem de correr atrás da salvação, tem de pegar minha salvação. Não! Santificação sim. E esforçai-vos para entrar no reino dos céus. É você lutar para poder andar na justiça. Preste atenção. A eleição, quando o Senhor chama os seus, ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Mas você nunca vai sair, porque o dia que Deus te chamou, você já foi selado pelo Espírito Santo dele. Isso é cruz, irmãos. Quando se fala de cruz, não sei se estou entendendo, porque eu estou pegando a ideia de que Jesus disse: quando eu for levantado naquele madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. Foi Deus, através do seu Espírito Santo, que te atraiu, meu irmão. Que tem gente aqui que era resistente, exibido ou exibida. Tem uns dois aqui mesmo, tirava a maior onda, chegava aqui e deixava a esposa na porta lá. Ele não sabia que antes de ele ter sido fecundado nas trompas da mãe, Deus já havia escolhido. Por isso que nessa noite de Santa Ceia, é uma noite de você dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Isso é cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo fala também de entrega, fala também de renúncia. Mateus capítulo 16 fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo que se negue, tome a sua cruz. E não tem como a pessoa dizer que é de Jesus e é do mundo. Não tem como a pessoa dizer que frequenta a igreja e está lá pulando o carnaval. Não tem como a pessoa declarar: eu sou de Jesus, mas está nas bebedeiras, nos vícios, se prostituindo. Não sei se você sabe, meu irmão, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúme. Sabia disso? E a palavra lá é zelo. Porque Deus chamou um povo para ser diferente, para ser santo. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade, o quê?
exclusiva de Deus. Cruz de Cristo fala de renúncia, eu volto a repetir. Conversão é a renúncia das coisas que não valem a pena. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: não mais viva eu, mas Cristo vive. Glória a Deus.